Olá, vocês estão vendo aí a apresentação? Então, Sim, a gente vai falar sobre classe funcional ou função química. Então, aqui, a gente vai estar tratando das funções orgânicas, as principais funções, né? Que nós conhecemos dentro da química, funções orgânicas. Então, é necessário a gente conhecer a que função um composto orgânico pertence, né? Porque nós vamos ter várias funções. Então, a gente começa a dar o conceito de que é uma função química, primeiro, né? E cada classe de funções, né, vai ter um chamado grupo funcional, né? Ou classe funcional, certo? Então, por exemplo, quando nós falamos a palavra hidrocarboneto, você lembra pelo nome que hidro quer dizer hidrogênio, carboneto vem de carbono. Ou seja, um composto orgânico que só tem hidrogênio e carbono na fórmula, ou seja, tem vários tipos de hidrocarbonetos, né? Ou seja, todos os hidrocarbonetos vão apresentar propriedades químicas semelhantes, tá? Então, nós chamamos isso aí de função química. Qual é o grupo funcional, então, dessa função? É ela ter só hidrogênio e carbono na fórmula, certo? Então, nós temos, né, aqui um conceito de função química. Quando você vai, por exemplo, selecionar músicas, né, por exemplo, você tem vários CDs de pagode, de axé, de MPB, né? Então você organiza seus CDs, né? Aqui eu vou colocar só pagode, que tem a mesma harmonia, por exemplo, né? Aqui eu vou colocar só MPB. É como se fosse isso, entendeu? Então nós não podemos misturar as coisas, mas organizar. Então, dentro da química, essas substâncias orgânicas, elas estão organizadas, né? Através dessas funções. Então, por exemplo, aqui, se você analisar aqui a estrutura química A, estou chamando aqui, né, de substância A, e a substância aqui X, elas têm em comum esse grupo funcional, ó, na extremidade da cadeia, C-OH, que seria uma carbonila, não vamos chamar esse C-O, ligada a um hidrogênio bem na extremidade. Só tem um carbono, dois carbonos, né? Essa cadeia. Da extremidade, da direita para a esquerda, tem dois carbonos. Já esse composto aqui é diferente desse, ó. Ele tem três carbonos, um, dois, três. E o nosso grupo funcional, que caracteriza essa função, é esse grupo funcional. A carbonila C-O ligado a um hidrogênio na extremidade da cadeia. Então, nós chamamos isso na química orgânica de aldeídos, né? A gente vai ver que um aldeído vai ter esse grupo aldoxila na extremidade, tem que ser na extremidade. Então, aqui eu tenho uma substância A que é diferente da substância X. São moléculas diferentes, mas elas pertencem à mesma função orgânica, à mesma função química, aldeído. Tá? Certo? Aqui, né, nessa outra eu tenho, olha, já uma carboxila na extremidade da cadeia, ó, um carbono, dois, C-O, uma carbonila ligada a um grupo OH. Aqui é H, né? Aqui, um, dois, três carbonos e uma carboxila, que nós vamos chamar isso aqui, ligado, né, na extremidade, tem três carbonos. Então, essa substância B, ela é diferente dessa substância Y. Elas têm, elas podem ter propriedades químicas semelhantes, né, porque elas são da mesma função, mas elas são substâncias diferentes, tá? Então, por exemplo, eu vou usar essa substância aqui para uma coisa e essa outra para outra, né? Então, aqui eu tenho, né, o grupo funcional que vai representar um chamado ácido carboxílico. Como você lembra lá dos ácidos graxos, são ácidos carboxílicos de cadeias longas, né? Então, não são esses aqui, mas citando como exemplo, né?
Isso é chamado, né, de grupo funcional, tá? Então, cada função orgânica vai ter o seu grupo funcional. Então, vamos, né, eu já falei o que é grupo funcional, né? O grupo funcional, ele vai representar uma função química, né, uma função orgânica. Então, por exemplo, aqui, ó, aldeído, né, vai representar uma função orgânica que nós vamos ver lá na frente, que é uma função oxigenada, né? Mas que tem aldoxila na extremidade da cadeia. Então, esse grupo funcional é característico de quem? Dos compostos que são aldeídos, tá? A gente pode simplificar isso aqui, ó, uma ligação simples, né? COH, né? Pode estar assim na extremidade, tá? Aqui, representando um ácido carboxílico, uma função oxigenada, né? C dupla O, carbono ligado a um grupo OH. Então, pode ser assim, ó. Uma ligação simples na extremidade, né? Posso representar COOH, a mesma coisa, tá? Que tá, né? Simplificado aqui embaixo. Traço COOH. Certo? Então, quais são as principais classes funcionais, né? Função química de compostos orgânicos. Então, nós vamos conhecer primeiro hoje o grupo funcional, a classe funcional, né? E o grupo funcional. A classe funcional é a função orgânica em si. Por exemplo, a função orgânica hidrocarboneto é aquela função, aquele composto, que só vai ter na sua estrutura hidrogênio e carbono. Bom, só tem hidrogênio e carbono e hidrocarboneto. É o caso da gasolina, do querosene, né? O caso da molécula de butano, propano. Por exemplo, se tiver uma molécula CH3, esse aqui é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono. Se tiver uma estrutura com anel aromático, né, e um grupo ligado a esse anel CH3, é um hidrocarboneto aromático, tá? Porque só tem hidrogênio e carbono. Ou seja, todos os hidrocarbonetos vão ter esse grupo funcional. Outra classe de composto orgânico é o composto chamado halogenado, tá bom? Que nós vamos chamar também de aleto. Aleto, com H, tá? Porque vem de halogênios. Aleto ou halogeneto. Ou halogeneto. O que é um composto halogenado, né? Que é um aleto ou um halogeneto, a função? É um composto que vai ter pelo menos, ó, um flu na cadeia, um cloro ligado, um bromo ou um iodo, né? Lembrando que eles só fazem uma ligação, igual o hidrogênio, esses halogênios, tá? Aleto ou halogeneto. Quando a gente fala, por exemplo, do cloropropano, digamos, na química orgânica, cloroetano, né? Aí você tem lá dois carbonos, aí tem um cloro ligado a esse carbono, né? Vai estar CH2 e aqui vai estar CH3. Então, esse é um exemplo de halogeneto. Então, a gente tem alguns inseticidas, né? Eles vão ter esses compostos ligados na cadeia. Tá? Cloro, por exemplo, o DDT, dicloro, difenil, tricloretano, né? Quando eu falo difenil, tricloro, é um aleto, né? Se falar assim, ácido tricloroacético, nós vamos ter a presença de um aleto nessa função mista, porque nós vamos ter um ácido carboxílico, mas ao mesmo tempo eu tenho um halogênio ali dentro, tá bom? É a função. Tá? Tem alguma pergunta aí? Vamos para um álcool. Tá? O álcool ele vai ser uma função oxigenada. O fenol vai ser uma função oxigenada, tá bom? O enol vai ser uma função oxigenada. Deixa eu circular aqui as oxigenadas para a gente já classificar. O éter vai ser uma função oxigenada. Para ver se tem mais aqui. O aldeído vai ser uma função oxigenada, porque tem oxigênio.
certo? Acetona vai ter uma função orgânica oxigenada. O ácido carboxílico vai ser uma função oxigenada. O sal de ácido carboxílico vai ser uma função oxigenada, certo? Um éster vai ser uma função oxigenada. Um anidrido vai ser uma função oxigenada, certo? Então, a amida vai ser uma função tanto oxigenada quanto nitrogenada, tá? E tem oxigênio e nitrogênio. O nitrocomposto vai ser uma função também tanto nitrogenada, porque tem nitrogênio, quanto oxigenada. Beleza, agora essas daqui é só nitrogenada, só tem nitrogênio, né? Essa aqui é nitrogenada, amina, nitrila. Essa aqui não é oxigenada, é só oxigenada. Sulfurada também tem enxofre. Tiol, sulfeto, organometálico. Certo? Vamos voltar aqui. Vamos por partes, só para reconhecer primeiro as funções. Então, por exemplo, o álcool é uma função oxigenada. O que vai caracterizar um álcool? Quando eu analisar a estrutura química de um composto orgânico. É que o álcool, ele vai ter, por exemplo, um grupo funcional OH, tá? Eu chamo isso de hidroxila, tá bom? Eu vou ter aqui esse grupo OH, traço OH, que eu chamo de grupo hidroxi, né? Ou hidroxila. Hidroxila. Essa hidroxila, ela vai ter que estar ligada a um carbono saturado para ser um álcool, tá vendo? Ó, esse grupo OH vai estar ligado a um carbono com 4 ligações simples. Então, eu tenho um chamado álcool, uma função álcool. Alguns tipos de álcools nós conhecemos, metanol, etanol, mas isso aí eu vou trabalhar no nome. Só quero que vocês reconheçam a função. Onde eu tiver uma cadeia, onde um grupo OH, uma hidroxila, esteja ligado a um carbono que seja saturado, só com ligações simples, isso eu tenho a função álcool. Temos diversos tipos de álcools, tá bom? Qual é a diferença, professor, de álcool para fenol e enol? Por quê? Porque eles têm hidroxilas, né? Ó, grupo OH. Fenol é quando o grupo OH está ligado diretamente a um anel aromático. Lembra que para ser anel tem que estar a bolinha dentro, ou as 3 ligações duplas alternadas, tá bom? Para ser um composto aromático, né? Tem que ter pelo menos um anel, né? Com essas 3 ligações duplas alternadas ou a bolinha. Então, o OH ligado a um anel aromático, um fenol conhecido, esse próprio fenol que é o menor, que é o fenol comum, mas nós temos a creolina, né? Os compostos da creolina, o ortocresol, o metacresol, o paracresol, que são conhecidos como fenóis, muito utilizados na orgânica, como desinfetantes. Tá bom? Eu quero que vocês só reconheçam a função, por enquanto. Não estou trabalhando nomenclatura aí. Olha outra coisa aqui parecida. Enol, né, é quando tem OH, né? Mas, só que o OH Professor, está esse enol, ligado... ele vai a 2 carbonos, né? Não, a um carbono. A dupla não conta a quantidade, a Uhum. ligação dupla, entendeu? É só mesmo as ligações, só conta a ligação apenas. Então, o OH está ligado a um Ah, carbono, mas só ok. que esse carbono, olha, observe aqui, ele é insaturado, tá vendo? Tem uma ligação dupla. Por isso, nós chamamos a dupla de en, Entendi. né? A dupla é en, né? E a simples é an, né? Lembra da outra? E a tripla é in, certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, um OH ligado a um carbono com a dupla, insaturado, que tem ligação pi, né? Nós chamamos isso de enol. Enol. Bom, por exemplo, aqui, se eu pegar um composto desse aqui, C dupla, C, né? Aí eu coloco aqui um grupo OH, aí eu completo com hidrogênio aqui, né? 1, 2, 3, 4, e aqui 2, certo? Então, você tem um enol, porque o OH está ligado a esse carbono que é insaturado. Ó. Tem uma insaturação, uma ligação dupla. Insaturação é duplo ou triplo, né? Quando o OH está ligado a um carbono saturado, só com ligações simples, é álcool. Quando está ligado diretamente a um anel aromático, é fenol, certo? Olha a diferença, tá bom?
Tá bom? Quando você vê um OH, preste atenção para não confundir, tá? Ah, esse aqui é um ácido carboxílico que tem OH. Não, tem que ver onde ele está. Ligado? Então, álcool, nós temos, né, ligado a um carbono saturado. Mais na frente a gente vai ver a classificação dos álcools, primário, secundário, terciário e tal. Então, entenderam a diferença de álcool para fenol e enol? Então, a diferença é que um álcool, o grupo OH, está ligado a um carbono saturado, só com ligações simples. O fenol, o OH está ligado diretamente a um anel aromático. E o enol, o OH está ligado a um carbono insaturado, uma ligação dupla. Por isso que o nome é enol, porque o en vem de dupla, né? Ol vai ser a terminação da função, que a gente ainda vai estudar isso daí. Tá? Vamos para um éter. O que é um éter? É uma função oxigenada também. Para eu ter um éter, eu tenho que ter a presença do oxigênio, tá vendo? Entre dois carbonos. Entre dois carbonos. Ele vai funcionar como um heteroátomo. Tá? O OH, o oxigênio entre dois carbonos, entre dois radicais, que a gente vai aprender que isso aqui vai ser um radical, isso aqui vai ser um radical. Então, quando eu tenho a presença do oxigênio entre carbonos, entre dois carbonos, eu tenho uma função éter. Tá bom? Éter. Então, é muito comum a gente encontrar na literatura a palavra éter, por exemplo. Éter dietílico, éter dimetílico, etoxietano, que é um anestésico, que já foi utilizado como anestésico na medicina há muito tempo. Dietiléter, tá? Lá na literatura lá de Augusto dos Anjos, ele fala da palavra éter, né? Se não me engano. Então, lembra essa função. Vamos pegar o éter e fazer uma diferença para o éster. Bem aqui está o éster, tá vendo? O éster. Muito parecido, né? Éster. Um é éter, o outro é éster. O éster, ele tem um oxigênio entre dois carbonos, tá vendo? Entre esse carbono e esse carbono, você tem um oxigênio, tá? Só que ele está acompanhado de uma carbonila, tá vendo? Ó? Certo? Ó, O ligado a uma carbonila. Pode estar assim também, ó. COO. E um traço e um C para cá, tá vendo? Se você tiver uma situação dessa aqui, ó, COO, C dupla OO, você pode simplificar. COO. Eu vou colocar aqui um C dupla O, traço O, ligado a esse carbono. Isso aqui é um éster. Qual é a diferença para o éter? O éter não vai ter o oxigênio ligado à carbonila. Olha, aqui não é carbonila, aqui não é carbonila. Isso é éter. Tá? Então, para você ser bom de orgânica, é muito bom reconhecer as funções, tá bom? Certo? Dá uma estrutura química, a gente verificar quais são as funções presentes ali. Certo? Beleza. Então, a gente vê a diferença de éter para éster, né? O éster, ele tem uma carbonila, ó, um C dupla O, né? Ó, ligado a um oxigênio, e esse oxigênio está ligado a um carbono aqui, ó. Tá vendo? Se eu simplificar, né, eu chego nisso aqui, ó. Certo? Qual a aplicação de um éster, por exemplo? Não tem aquele cheiro das frutas, da banana, do abacaxi, né? Geralmente, quem é responsável por aquele cheirinho lá do morango é uma substância que é um éster. Por exemplo, o abacaxi, butanoato de etila, aquele cheirinho do abacaxi é um flavorizante, que nós chamamos, é um éster. A gente só está vendo aqui o reconhecimento. Outro é anidrido. O anidrido é quando você tem uma carbonila, né, um C-O ligado a outra carbonila, tá? A gente vai ouvir muito na orgânica a palavra anidrido acético, porque ele veio do vinagre, né? C-O-O, C-O. Tá vendo que não é éster, né? Por que não é éster? Porque a gente, se eu fosse considerar só esse daqui, ó, C-O, é um éster. Mas só que ele está ligado ao mesmo grupo, ó. C-O, né? C-O, C-O. Então, isso aqui é um anidrido. Uma função anidrido. Tá? Então, quando a gente ouvir falar anidrido etanóico, anidrido propanóico, anidrido butanóico, anidrido acético, que veio do vinagre, né? São duas cadeias, né? Que perderam água e formou isso daí.
certo? Vamos para as nitrogenadas agora. Vamos para as funções que sejam nitrogenadas, que tenham nitrogênio e pode também ser considerada oxigenada, porque ela tem oxigênio e nitrogênio. Vamos para a chamada, deixa eu colocar primeiro a amina aqui, que a amina é mais importante. Amina, olha o nome, amina. É quando você tem um nitrogênio, tá bom? Certo? E esse nitrogênio, ele tem 3 ligações, né? Não esqueçam que ele é da família, né, 15, a antiga família 5A. Faz 3 ligações para dar 8. Né? Então, por exemplo, aqui, amina é presença de nitrogênio. Só que essa amina, pessoal, é uma molécula que ela foi derivada da amônia. Qual é a fórmula da amônia? NH3, né? Então, aqui tem um H, aqui eu tenho um H, aqui eu tenho outro H, certo? Quando esses H, eles saem e entra um radical a ele, ó, por exemplo, aqui, se eu tenho esse H aqui, né, sendo substituído por um grupo, tá? Eu vou ter o grupo NH2, né? Porque sai esse H aqui, ó, né, e fica só NH2. Aí eu vou ter uma chamada amina primária. Porque só um hidrogênio da amônia foi substituído por um radical. Esse radical vai entrar bem aqui assim. Digamos, CH3, por exemplo. Tu tens aqui NH2, né? Entrou bem aqui, por exemplo, o metil, CH3. Metilamina, metilamina. Quando você tem 2 hidrogênios, esse aqui, ó, e esse, saíram, ficou NH, tá vendo? Aí vai entrar um grupo aqui e outro aqui, um radical qualquer. Ou então, todos os hidrogênios podem sair e ser ocupados por radicais. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Né? No caso, se entrar um metil aqui, outro metil aqui, outro metil aqui, trimetilamina. Né? Então, por exemplo, a amina ela só tem nitrogênio. Ela vai ser primária quando ela tiver o grupo NH2, tá? Ela vai ser secundária quando ela tiver o grupo NH. Por que secundária? Porque entende-se que dois hidrogênios foram substituídos aqui da amônia, né? E a terciária, a amina terciária, que ela vai ter esse grupo N, né? Sem hidrogênio, só com os grupos ligados. Então, a amina é a presença de nitrogênio. A amina é a função que vai ter o N, o nitrogênio, e ao redor dele vai ter um radical, 2 ou 3. Tá? Diferente da amida. Olha o nome, amida para amina. Amida, né? É quando eu tenho o nitrogênio, também é derivado da amônia, né? Mas só que só um hidrogênio da amônia foi substituído por uma carbonila, tá vendo? Ela é derivada lá da amônia, também a amida. Só que no lugar desse hidrogênio entrou a carbonila. Então, toda amida, ela vai vir acompanhada desse grupo C dupla O. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um N, né? E traço CO, né? E aqui NH2, digamos. Você vai subentender que esse N está ligado a esse carbono aqui, ó. E esse carbono aqui, ó, ele está fazendo uma ligação dupla com esse oxigênio e uma ligação simples com NH2. Isso aqui é uma amida. Por que eu sei que é uma amida? Porque o N está ligado a uma carbonila, C dupla O. Tá? Se não tivesse a carbonila aqui, fosse só carbono, era uma amina. Isso é a diferença de amina para amida. Vamos dar um exemplo de amida. A ureia, que foi aquela primeira substância orgânica sintetizada em laboratório que nós falamos na aula passada. Né? Olha, a ureia é um exemplo de amida. Vou pegar aqui NH2, né, desse lado. NH2 desse lado e a carbonila aqui, ó. C dupla O, tá vendo? Ó? Se você analisar, ó, essa carbonila, esse nitrogênio aqui, ó, tá ligado a essa carbonila. Ó. Esse nitrogênio aqui também está ligado a essa carbonila. Né? Então, isso é uma amida. Então, a ureia, ela pertence à função amida. Certo? Qual é outro tipo de função orgânica que a gente vai conhecer? Nitrocomposto. NO2. Nitrocomposto, qual é a diferença da amina para a amida do nitrocomposto? É que o nitrocomposto vai ter o NO2 ligado na cadeia. Então, por exemplo, quando eu digo assim, nitroglicerina, né?
Lembra que tem o grupo nitro, né? O nitro composto. Quando eu falo assim, daquele explosivo, TNT, TNT, né? Trinitrotolueno. Tolueno é esse composto aqui, que tem o anel e um grupo CH3, né? Esse é o tolueno, metilbenzeno, chamado. Trinitro, é porque eu tenho 3 nitros. Um nitro NO2 aqui, outro nessa posição aqui, e outro aqui, ó. Então, esse é o explosivo, né? Trinitrotolueno é o nome popular dele, usual. Então, isso aqui pertence à função nitrocomposto. Onde tiver um NO2 na cadeia, é nitrocomposto. Onde tiver um N ligado a uma carbonila, é amida. Onde tiver só N, né, e radical ao lado, é amina. Então, nitrila é um grupo funcional que vai ter o grupo cianeto. Tá? Que pode estar assim também. Traço C, tripla ligação N. Bom? Ácido sulfônico é quando eu tiver uma cadeia com grupo sulfônico, SO3H na cadeia. Por exemplo, aqui, se eu tiver um anel aromático e um grupo SO3H ligado aqui, eu vou dizer que isso aqui que é um ácido sulfônico. Isso aqui é ácido sulfônico benzênico, ou então ácido sulfônico benzênico, né? Então, tiol é quando eu tenho o grupo SH na cadeia. Tá? Não vou cobrar esse tiol de vocês aí, quase não tem aplicação para gente. Sulfeto é quando vai ter o enxofre sozinho, né? Também não vou dar muita importância para sulfeto. Agora, organometálico vai aparecer bastante. Um composto orgânico metálico. Lembra que vocês estudaram lá o metil, mercúrio? Né? Não, um artigo, quem leu o artigo, né? Que hoje à noite nós vamos fazer uma atividade, tá? Das 18 às 19 do artigo, para todo mundo no mesmo horário. Vou mandar um link lá para vocês responderem. Da leitura que fizeram do artigo, que ficou para hoje. Tá bom? Então, isso é um organometálico. É um composto orgânico que tem um metal presente, que é um metal mercúrio aqui, metilmercúrio. Metal ligado a carbono. Então, aqui eu tenho um metal, que é o sódio, ligado a esse carbono aqui, essa cadeia aqui. Então, eu chamo esse composto orgânico de organometálico. Certo? Então, vamos relembrar aqui. Né? Vamos lá de cima, lá. Aqui eu tenho hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono. Composto halogenado, que eu chamo de aleto ou halogeneto, tem que ter um desses elementos na estrutura. O álcool tem um grupo OH ligado a um carbono só com ligações simples. O fenol, um grupo OH ligado à cadeia aromática, um anel aromático. O enol, um OH ligado a uma ligação dupla, né, um carbono com dupla. O éter, que vai ter o oxigênio entre carbonos. O aldeído, que vai ter o grupo, eu esqueci de falar do aldeído, né? O aldeído vai ter o grupo aldoxila na extremidade da cadeia. Isso aqui vai ser na extremidade da cadeia. Tá? Então, por exemplo, quando você fala assim, metanal, aldeído fórmico, né? Formaldeído, né? Que é usado para conservar tecidos animais, você está falando, né? De uma função aldeído. Então, etanal, que é aquela substância que dá ressaca, né? Que a pessoa sente dor de cabeça quando consome muito álcool. Aí, ó, C-H na extremidade. Pode estar assim também, ó, CHO na extremidade, tá? No lugar de C-H. Cetona, que é a propanona conhecida, né? A acetona comum. É a função que vai ter a carbonila, ó. Carbonila, uma função oxigenada, entre dois carbonos, certo? Aqui eu tenho carbonila na extremidade, tá vendo, ó, do aldeído? Na extremidade da cadeia. Aqui eu vou ter uma carbonila entre dois carbonos. Então, esse carbono aqui vai ser secundário. Tá? Então, nós vamos ter algumas cetonas conhecidas, como a propanona, a butanona. Tá? Ácido carboxílico. Nós vamos ter a carboxila, a presença da carboxila. Aqui eu chamo de aldoxila, quando é aldeído, está na extremidade. Aqui eu chamo de carboxila, quando está na extremidade da cadeia. Vai representar um ácido carboxílico, por exemplo, um ácido graxo de cadeia longa, que vai ter na extremidade esse C-OH. O próprio vinagre, né?
que é o ácido acético, que contém o ácido acético, vai ter esse grupo OH na extremidade da cadeia. Mas, às vezes, vai aparecer assim, ó, simplificado. Traço COOH. Tá? Sal de ácido carboxílico é quando eu tenho, por exemplo, uma parte orgânica, né, que é negativo aqui nessa. Aqui eu tenho, por exemplo, um sal de ácido carboxílico. Aqui era um H, entendeu? Aí esse H positivo do ácido ligado ao grupo OH, né, OH, saiu e vai entrar um cátion no lugar dele. No caso dos sabões, né, quando a gente for ver o sabão, você vai ver que pode entrar no lugar do cátion aqui um sódio, um potássio. É um sabão de sódio, sabão de potássio, né? É um chamado sal de ácido carboxílico, é o nome da função. Tá? Pronto. Aí eu tenho o éster, que eu já mostrei, né, que é a carbonila ligada a um oxigênio, um anidrido, dois grupos, né, C dupla O e um oxigênio, a amida, que eu dei o exemplo da ureia, e é o nitrogênio ligado à carbonila e nitrocomposto, né? Então, tem o grupo NO2. A amina não tem N, não tem C dupla O, só é N, né? Ligada a radicais. Vai ter o grupo NH2, NH ou N. Nitrila, que é o C do tripla N. Ácido sulfônico, vai ter o grupo SO3H. Tiol, SH. Sulfeto, enxofre. E o organometálico vai ter que ter um metal ligado, né, um radical, ligado ao carbono, que vai ser um radical. Certo? Então, primeiramente, a gente tem que conhecer que existem essas funções e qual é o grupo funcional que a caracteriza. Certo? Depois que vem a nomenclatura. Tá bom? Mas eu primeiro quero que vocês reconheçam as funções. Tá bom? Eu vou dar umas funções, por exemplo, vou pedir para vocês reconhecerem. Tá? Essa regrinha que nós vimos na aula passada, né? Que é a nomenclatura que é recomendada pela União Internacional de Química Aplicada para a gente dar nome. Todo nome de um composto, não esquece, né? Qualquer nome de um composto vai seguir essa ordem aqui, ó. Prefixo é quantos carbonos tem. 1 a 10, né? 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Sufixo, infixo, quer dizer que é o tipo de ligação entre carbonos, né? Aqui eu tenho ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla, né? Aqui eu chamo de an, aqui eu chamo de en, aqui eu chamo de in. O sufixo vai depender da função orgânica, vai estar ligado à função química, né? Por exemplo, se for um aldeído, vai terminar em al. No caso, metanal, propanal, butanal, né? Se for um álcool, vai terminar em ol. Etanol, propanol, né? Se for uma acetona, vai terminar em ona o nome. Propanona, butanona. No caso, o prefixo vai ser propanona, né? Por exemplo, propanona. Vai ser 3 carbonos. Ona é a acetona que tem a carbonila entre 2 carbonos, né? E aqui vai ser 3H para dar 4, 3H. E aqui não tem. Um exemplo, pelo nome, você tira que prop são 3. An é ligação simples entre carbonos, ó. Né? Essa dupla aqui é da carbonila, não está entre carbono. E ona é o nome que vai estar relacionado com a função. Se eu falar metano, é hidrocarboneto, né? Que termina em U, hidrocarboneto. Então, aqui você tem a regrinha, né? Eu ensinei até 10, né? Mas você tem 11, se chama um dec, 12, dodec, 13, tridec, 14, tetradec, 15, pentadec, 16, hexadec, 17, heptadec, 18, octadec. Pode ver que só entra a palavra dec, né? Dec é menor, é nona dec. E 20, icosa. Tá? 20, icosa. Mas geralmente a gente trabalha com 10, né? Mas é bom vocês saberem isso daqui, né? Eu já falei, né? Que o tipo de infixo vai indicar o tipo de ligação. Ligação simples eu chamo de an, dupla de en e tripla de in. Tá? O sufixo, né, é o nome da função.
Todo hidrocarboneto vai terminar em O. Por exemplo, assim, quando eu falo assim, metano, termina em O, é hidrocarboneto. Quando eu falo aqui assim, propanotriol. Propanotriol. O é álcool. Aldeído metanal. É aldeído. Cetona, propanona. Um exemplo. Propanona. Ácido carboxílico óico. Por exemplo, ácido butanóico. But 4-an, ligação simples, óico. Não tem mais acento em óico, tá bom? No final. Propanóico, butanóico. Vai depender da função, né? Aí, quando a gente estiver estudando as aminas, a gente vai terminar em amina. Amida vai terminar em metanamida, butanamida, nome da função. Né? Então, nós vamos ter compostos orgânicos de cadeias ramificadas, tá bom? Mas na aula de hoje, eu não quero ainda adentrar nessa parte, mas eu quero que vocês primeiro reconheçam essas funções, tá bom? Eu vou mandar uma atividade para vocês, só para vocês reconhecerem as funções primeiro, tá bom? Uma lista só de funções mistas, mas eu não quero que dê nome, só para olhar para a estrutura e com essa apostila aqui, o uso da literatura que vocês tenham também, procurar, né, qual é o grupo funcional, qual é a função que está presente ali. Eu posso ter função mista, que vai ter 3 ou 4 funções presentes. Primeiro, para vocês reconhecerem as funções, tá? Depois a gente entrar na nomenclatura dessas funções, ok? Certo? Então, vamos Certo. devagar, né? Certo. O Matheus pediu para entrar, não tinha nem visto. Entrou na hora do